jornal um hábito diário, a leitura do jornal. O papel do jornalismo, do jornal, da imprensa. A imprensa toma partido, a imprensa faz de conta que não toma e tem interesses. Existe liberdade de imprensa ou liberdade de empresa que trabalha com imprensa? Bom, são temas para um diálogo com uma jornalista. E mais do que isso, além disso, melhor dizendo, com uma jornalista que é também sindicalista de sindicato de jornal. Ela foi presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará. Atualmente ela é tesoureira, né, da diretoria do Sindicato dos Jornalistas e é diretora da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, onde ela tem um cargo de diretora de mobilização e negociação salarial. Portanto, corre no seu sangue papel de jornal, notícia de jornal e compromisso social com quem lê notícia e com quem faz notícia. Eu me refiro a ela, que é a jornalista Débora Lima. Débora Lima, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, meu querido. É uma honra. Me senti muito lisonjeada com o seu convite. Eu sou admiradora há muito tempo. Eu não lhe sigo no Facebook, eu lhe persigo no Facebook, lhe admiro. Acho fantástico esse programa e fico feliz, inclusive, com a informação de bastidor que ele pode virar diário. Já comecei a torcer para que isso aconteça. Nós precisamos de qualidade da nossa televisão. E a TV pública, especificamente a TV, no caso aqui a TVC, que é uma TV pública, não é uma TV estatal, né, porque é do governo, e existe um preconceito de dizer que as televisões públicas, as televisões estatais, são televisões chapa branca, né? E, na verdade, o que acontece é uma coisa muito diferente. Por exemplo, esse espaço que está sendo dado no seu programa, né, de uma TV educativa, uma TV do governo, esse espaço não se verifica nas TVs privadas, né, que são ditas as detentoras da liberdade de expressão, mas cerceiam certo tipo de assunto, certo tipo de debate e certo tipo de programa, né? Então, desmistificar essa ideia de que as TVs públicas, estatais, educativas, elas são obrigatoriamente chapa branca, não. Elas existem também para trazer para a sociedade o contraditório, a pluralidade e as informações que normalmente não são discutidas nos grandes veículos de comunicação privados, porque não é de interesse dos proprietários das empresas. Débora, então não existe liberdade de imprensa? Existe liberdade de empresa no Brasil. E quem dita o limite dessa liberdade são os donos dos veículos de comunicação, né? E uma prova muito concreta disso, de que não é uma opinião, mas que é um fato, é que falta regulamentação às comunicações no Brasil. Nós tínhamos uma lei de imprensa que tinha alguns artigos realmente autoritários e inconstitucionais. Essa lei de imprensa foi parar no Supremo Tribunal Federal, que ao invés de suprimir exclusivamente os artigos nitidamente inconstitucionais, ela acabou com a lei de imprensa como um todo. A lei de imprensa vale para veículos impressos, para jornal, valeria, né, porque ela não vale mais, porque ela não existe. E junto com a lei de imprensa foi-se embora também um direito sagrado do cidadão, que é o direito de resposta, né, que era o direito que a pessoa tem de recorrer, pedir o direito de resposta para dar a sua versão quando se sentir prejudicada por alguma matéria de jornal. E esse direito ele não existe mais, porque foi suprimido pelo Supremo Tribunal Federal, juntamente com toda a lei de imprensa. Então, não existe regulamentação para o impresso, assim como não existe regulamentação também para as concessões de rádio e TV, né? Hoje não, já tem mais de 20 anos essa bandeira do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que é a regulação das comunicações no Brasil. Na Constituição nós temos um capítulo que remete exclusivamente à comunicação social, né, que prevê programação regional, prevê programação cultural, educativa e principalmente responsabilidade social, que não seja um interesse meramente mercadológico. Pois é, porque há uma diferença entre jornal e a concessão de rádio e TV. A concessão de rádio e TV é uma concessão pública. Exatamente. É um serviço público. Exatamente. Aqui não, aqui você é uma empresa, Exatamente. como outra qualquer, que você abre, que você pode colocar o seu nome e dizer, eu penso assim. Né? Aliás, a imprensa no Brasil surgiu como algo quase não, panfletário mesmo. Sim, né? sim. Mas eu costumo comparar as duas coisas, queria até que você falasse sobre isso. No século XIX, quando surgiu a imprensa no Brasil,
você tinha um panfletarismo, assim, um panfleto, jornal, panfleto, cada grupo, né, que pensava alguma coisa tinha o seu jornal, mas era assumido, fulano tinha o seu pensamento e era algo assim, defendia os seus interesses, até às vezes corporativistas, etc, etc. E hoje me parece que a imprensa faz de conta, uma boa parte dela, claro, faz de conta que é imparcial, quando na verdade não é. Não é, não é. E seria muito mais honesto com os seus leitores que qualquer jornal impresso, e não tem demérito nenhum nisso, que fizessem nas campanhas eleitorais editoriais dizendo claramente para o leitor de que lado ele está, que candidatura ele defende e por que ele defende a candidatura. Porque ele estaria dando ao seu leitor, seu anunciante, né, a pessoa que compra na banca ou que tem a assinatura, de dizer, olha, o nosso candidato é esse por isso. Se você não estiver interessado na nossa cobertura, com esse viés, então você tem o direito de consumir uma outra notícia. Mas isso não é dito. Né? Então, existe aquele mito, né, da imparcialidade, da isenção, do interesse público. E, na verdade... São interesses econômicos, são interesses... Claro, e eu acho que assim... Como é que sejam interesses não escusos? É preciso que eles sejam claros. Claro, é preciso que eles sejam claros. Né? Então, hoje, o que é que existe? Existe todo um véu de neutralidade, né? Que na verdade nós não somos seres neutros, né? Muito menos os donos de veículos de comunicação, e assim você acaba enganando o leitor. Né? Então, eu acho que não existe demérito nenhum em nenhuma empresa de comunicação assumir claramente quem é o seu candidato. Né? Algumas já fazem isso, e por conta dessa falta de maturidade, né, dessa transparência, existe uma repressão dentro das redações. Imagine que alguns jornais de Fortaleza, eles têm código de conduta durante as eleições. Eu, como repórter de política, eu não posso usar o meu Facebook para compartilhar uma notícia contra, a favor de determinado deputado. Né? Do ponto de vista político, como se o jornalista tivesse que ser assexuado. Né? Ele não tem nenhuma opção ali, ele não pode se colocar. Da mesma forma, eles tentam fazer isso na política, dizendo que você não pode se colocar, né, o seu ponto de vista publicamente, porque se eu colocar um post a favor ou contra determinado candidato, isso vai se confundir com a opinião do jornal, do veículo de comunicação em que eu trabalho. E isso é um grande absurdo, né? Nós já levamos, inclusive, essa denúncia ao Ministério Público do Trabalho, aqui do Estado do Ceará, né, dizendo que é inegociável liberdade de expressão, direito à posição política, é inalienável. Né? Ninguém pode proibir as pessoas de se colocarem. Nós tivemos uma grande vitória agora, um jornalista de Minas Gerais, que tinha compartilhado uma notícia sobre uma pesquisa que dava a vitória do Aécio, e na verdade essa pesquisa foi desmentida e criou uma grande repercussão nas redes sociais, e ele compartilhou, e era o jornal onde ele trabalhava. E ele foi demitido. Quer dizer, existe liberdade de imprensa em alguns aspectos, mas não existe liberdade de jornalismo, né? Do jornalista. E assim, e foi uma vitória muito grande, porque na própria sentença, né, a Justiça manda o jornal de Minas Gerais reintegrar o seu jornalista, que ele também era dirigente sindical, diretor do Sindicato de Minas e diretor da Federação Nacional dos Jornalistas, e para nós isso foi uma grande vitória, porque abre uma jurisdição, né? Porque se não é pelo fato de eu ser jornalista de política, que as pessoas não sabem quem eu voto, né? Não é o fato de você torcer Fortaleza, Ceará ou Ferrinho me impede de fazer a cobertura de futebol, não é? Então tem que ter essa transparência. Vamos sair dessa hipocrisia. Todo mundo faz campanha para todo mundo, ou os jornalistas ou os donos dos veículos de comunicação, porque nós somos animais políticos, nós votamos, e se nós votamos, nós temos que ter a liberdade de expressar a nossa posição política. Agora, não podemos trazer isso para o nosso exercício forma alguma, jornalístico, e que exige ao contraditório, ao ouvir as várias vozes, inclusive etc. uma falta ética, porque são dois ambientes. Se a empresa quiser padronizar, né, a cobertura do trabalhador, a cobertura não, a cobertura do jornal e a postura do trabalhador dentro da empresa, isso é um direito da empresa, é no âmbito da empresa ou no exercício profissional. Por exemplo, não é porque eu voto em A que se eu for entrevistar B, eu vou privilegiar a posição de A. Não.
desse ponto de vista, e foi por isso que eu trouxe o Código de Ética. Ah, outro Código de objeto ética, que a Débora Lima nos trouxe, o Código de Ética Código do de Jornalista, Ética do que, jornalista. que é do que nós estamos falando, né? Exatamente. Continue, Né? Então, a pessoa, ela, segundo o Código de Ética, o jornalista é obrigado, não é uma opção, é uma obrigação de ouvir tantas versões quantas sejam necessárias. Agora, tem que ser versões diferentes, Ricardo, porque tem que ser versões plurais. Não adianta Sim. eu ouvir 5 pessoas que Dizendo dizem exatamente a mesma o que coisa. defende a mesma ideia, Né? a mesma ideia. Então, e se o jornalista não fizer isso, né, não der a sua fonte ou aquela pessoa que está envolvida, né, o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, ele é enquadrado no Código de Postura do jornalista. E deveria haver, então, só este código, o Código de Ética do Jornalista Brasileiro. E não cada empresa fazer o seu próprio código. Exatamente, porque a profissão é uma só. Né? Então, e o jornalista deve obediência a este. Exatamente. A este Ao código, ao seu código de conduta profissional. profissão. Mas eu queria colocar um outro assunto aqui, em tema interessantíssimo. É que eu estou aqui como a jornalista Débora Lima e estou com um jornal, olha aqui, estou com um jornal na mão desde o começo do programa. Mas eu estou sabendo que eu estou sabendo, não, eu sei disso, mas enfim, quero trazer a pautar esse tema. Eu estou com a jornalista que não faz jornalismo, é isso? Não faço jornalismo por pressão das empresas de comunicação. Né? Eu, quando fiz a opção de ser sindicalista, jamais imaginei que o preço fosse ser tão alto. Você é impedida de praticar a sua profissão? Eu sou impedida de praticar a minha profissão. Eu sou repórter de política do jornal O Povo desde 1998. Em 2004 eu fui eleita pela primeira vez presidente do Sindicato dos Jornalistas. Em 2007 fui reeleita e quando acabou o meu mandato eu pedi para a minha nova diretoria me devolver para a empresa para eu continuar fazendo jornalismo, que é o que eu adoro, é o jornalismo político, que é a minha praia, e recebi esse ofício, né, dizendo que em virtude, e a desculpa é que é mais interessante, para não usar outra palavra, Ricardo Guilherme, a desculpa é que a empresa passou por um processo de reforma tecnológica, de mudanças nos computadores e tal, e eu, como passei muito tempo fora da redação, eu não teria mais condição, aptidão a me enquadrar naquele novo modelo de fazer jornalismo. Isso é prática antissindical clara, né? Na verdade, o que o jornal O Povo faz, e não é só o jornal O Povo, o Diário do Nordeste também tem essa mesma prática com a nossa atual presidente, que é a jornalista Samira de Castro, que é uma jornalista premiadíssima. Ela faz parte de um hall de 200 jornalistas brasileiros, os 200 jornalistas mais premiados de todos os tempos, né? O Diário do Nordeste devia se orgulhar de ter uma jornalista como essa. Então, esses jornalistas que são sindicalistas e que não podem exercer a profissão por motivos alegados, enfim, diversos, eles são jornalistas, não praticam jornalismo, mas eles recebem como jornalista. Eles são contratados, enfim. Isso, somos Então você é uma jornalista contratada. Sou uma jornalista mas não pode contratada, não posso trabalhar. Sou proibida de trabalhar. Eu não sabia. Desse aspecto eu não sabia. A loucura maior é que, no caso da nossa presidente atual, Samira de Castro, a direção da empresa chamou a nossa presidente e disse o seguinte: arrume as suas coisas e vá para a sua casa. Só me volte aqui quando você acabar com esse negócio de sindicato. Quer dizer, é um absurdo, né? E hoje em dia nós somos impedidas de entrar nessas empresas e para a gente ter acesso aos nossos colegas, para distribuir um informe, para distribuir um panfleto, né, para fazer a organização da categoria por local de trabalho, nós temos que mandar ofício com antecedência, dizendo que horas vamos, quanto tempo vamos durar, que tamanho é a nossa comissão, quantos diretores são, quem são. Quer dizer, a liberdade, a democracia, Ricardo, dos veículos de comunicação, na verdade, é uma grande falácia. Né? Essa democracia que se defende nas páginas dos jornais. Então, os jornais, os jornais brasileiros não demitem determinados jornalistas, sindicalistas, porque estariam cometendo um crime. Eles são impedidos. Porque enquanto a pessoa estiver exercendo um cargo da vida sindical, ela não pode perder o emprego em função disso. Exatamente. Então, mantém-se a pessoa empregada, recebendo o seu salário integral, mas não pode, impedida de trabalhar. E de fazer a sua função. E esse preço, você não paga um preço muito alto, não? É um preço muito alto, mas a gente tem Eu fico imaginando
o Ricardo Guilherme passando por isso. Não é? Você quer dizer, olha, você não vai mais ser o profissional que você é, não É um pode. preço muito alto, mas esse tipo de punição, ele é tido no movimento sindical, local e nacional, contraditoriamente, é uma contradição, mas isso existe, que na verdade isso é tido como um grande troféu, né? Um troféu entre aspas, que se por um lado você sofre por estar afastado do seu exercício profissional, por outro lado, como sindicalista, aquilo é a mais grande prova, tá certo, de que o trabalho do sindicato é um trabalho que incomoda, né? Porque quando o sindicato não incomoda, a empresa não tem reação nenhuma, né? Então, se a empresa reage com prática antissindical, se a empresa reage com impedimento de organização no local de trabalho, reage inclusive com a proibição de assembleias por locais de trabalho, porque a nossa presidente ela foi afastada do jornal porque nós fizemos um debate de que as pessoas tinham maior dificuldade de ir para a assembleia no sindicato, né? Então, deixava na mão das direções do sindicato uma responsabilidade muito grande, que era tomar uma decisão que era da base, porque a base é que tem que fazer essa opção, né, democraticamente. Então, a nossa presidente disse, não, eu já tenho uma ideia, o que é que vocês acham? Nós vamos fazer a assembleia agora por local de trabalho. E ao invés de convocar os editais para ao auditório do Sindicato dos Jornalistas, nós passamos a convocar os editais para assembleias por locais de trabalho, assembleias na redação, né? Então, a gente chega na redação, todo mundo vota, inclusive quem não é sindicalizado, né? Então, isso assim, é a radicalização da democracia. E por isso ela pagou um preço muito alto, porque ela teve essa ideia, foi um sucesso a ideia, porque você dá a opção de todo mundo participar, inclusive estudantes de jornalismo, né? E em retaliação veio, né, essa violência tamanha, né? Que nós entendemos isso como uma grande violência. De não poder nem chegar ao edifício, ao prédio. E ao mesmo tempo, como sindicalista, né, é o troféu que você recebe. Pois é, mas aí você se coloca num impasse, um falso impasse. Ou você é profissional ou você é sindicalista, não é? Quando nas outras categorias o centro pode ser... Exatamente, não deveria ser assim. O centro pode né? ser profissional, professor e ser do sindicato dos professores. Exatamente. Não é? Né? Pode ser bombeiro e ser do sindicato, sei lá, dos bombeiros, se é que existe. Eu não sei. Mas enfim, esse impasse é terrível. Você tem que escolher. Ou você faz vida sindical, militância sindical, ou você é o profissional da sua área para a qual você se prontificou a ser. E no caso não tem mais se qualificou para ser. E no caso não tem mais nem escolha, né? Porque todos os dirigentes sindicais, né, que sofrem algum tipo de perseguição pelas empresas de comunicação, eles sabem que na hora que sair do sindicato, que na hora que sair da federação, na hora que perder o mandato sindical, imediatamente eles vão ser demitidos. Vão ser demitidos. Né? E não é uma posição de um jornal. É uma posição... Dos dois maiores jornais. Dos jornais. Do estado do Ceará. Não é só do Ceará. Essa prática me parece que é uma prática do Brasil, né? Inclusive nós tivemos acontece isso em todo o Brasil, não acontece? Acontece. A perseguição aos sindicalistas? Claro, aos sindicalistas? claro, militantes? Claro, sem dúvida. E agora eu falei de pessoas que se qualificam para ser um profissional e não podem exercer a profissão, e sei que você me trouxe alguma coisa relacionada a esse grande tema, que é o tema da qualificação do profissional. Recentemente o Senado, não, o Senado foi o Senado. Foi. O Senado aprovou a volta da exigência do diploma para o exercício da profissão de jornalista. Exatamente. Mas ainda há perigo disso continuar vigorando. Quer dizer, isso que eu digo, a não exigência. Isso, é uma outra violência, né? A violência maior que nós sofremos, nós temos uma profissão regulamentada desde a década de 30, né? A partir de 69, o critério de acesso a essa profissão passou a ser o diploma em curso superior específico de jornalista, e tudo bem de 69 até 2001. Né? Então, em 2001, uma liminar de uma juíza chamada Carla Richter suspendeu temporariamente a obrigatoriedade do diploma, porque chegou à conclusão de que, na cabeça dela, e obviamente que isso é uma tese gestada dentro dos veículos de comunicação, né, nas diretorias da grande mídia no Brasil, a tese de que você estabelecer um critério de acesso à profissão, né, como um critério mínimo, tá certo? E isso cercearia a liberdade de expressão. Ou seja, se para você ser jornalista, você precisa fazer 4 anos de uma faculdade de jornalismo, tá certo? Para essa juíza foi um cerceamento da liberdade de expressão. Ela confundiu um direito que é de qualquer cidadão, independente de ser jornalista ou não, que é o direito de se expressar, tá
tá certo? Com o direito de exercer uma profissão, com o direito de ter um critério claro de acesso à profissão. Então, essa briga se arrastou de 2001 até 2009. Tivemos uma grande vitória no Tribunal Regional Federal, Justiça Federal, né? O julgamento foi em São Paulo, voltou à obrigatoriedade e agora, em 2009, no fatídico 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal julgou, tá certo, que você exigir do jornalista o mínimo uma qualificação, né, a mínima qualificação, que isso é um cerceamento à liberdade de expressão. Então, hoje, para ser jornalista, não existe critério. Nós dizemos que hoje o critério para ser jornalista é estar vivo, né, é entrar no site do Ministério do Trabalho e preencher uma fichinha, dizer que quer ser jornalista e providenciar os documentos, e você sai com o número do registro profissional. E antigamente, logo que o diploma foi derrubado, antigamente o Ministério do Trabalho fazia uma diferenciação. Para o jornalista diplomado, ele colocava jornalista profissional. E para o jornalista não diplomado, dizia-se apenas jornalista no registro profissional. Agora não. Agora misturou tudo. Jornalistas profissionais e não diplomados são todos jornalistas, segundo o Ministério do Trabalho. E agora os sindicatos não têm nem como aferir dentro daquela realidade quantos são jornalistas diplomados e quantos são não diplomados. E o problema é tão sério que no estado de São Paulo, por exemplo, o número de jornalistas não diplomados que ocupa a profissão no estado de São Paulo já superou o número de jornalistas profissionais diplomados. E você me trouxe, então, um livro da Federação Nacional dos Jornalistas chamado Formação Superior em Jornalismo. Uma exigência que interessa à sociedade. São vários artigos que defendem a exigência, sim, do diploma para o exercício da profissão de jornalista. A única arma que nós temos é o argumento, né? Então, é uma coletânea de artigos de profissionais, de professores e de juristas, né? Desbancando a tese de que um simples diploma de curso superior de jornalismo estaria cerceando a liberdade de expressão no Brasil, né? E foi com essa arma, esse livro, que nós conseguimos uma votação maravilhosa no plenário do Senado, por ampla maioria. O Senado aprovou a PEC do diploma. Da obrigatoriedade do diploma. Mas falta ainda uma luta na Câmara. Falta na Câmara, que é uma luta mais dura, porque no Senado são apenas 81, são 3 por Estado. E na Câmara é um mundo. São 500 e 600, será? E como é uma proposta de emenda constitucional, é uma PEC, então nós precisamos de um quórum imenso, que nós não conseguimos aprovar isso com menos de 308 votos dos deputados. Precisamos, então, de 308 votos no mínimo. No mínimo. Para a volta da obrigatoriedade da exigência do diploma em jornalismo para os jornalistas. Até porque, veja, a liberdade de expressão de ninguém está sendo cerceada, porque o sujeito pode fazer opinião, não pode? Claro, pode, sem ser jornalista? Óbvio que pode. Né? Especialista em qualquer área, pode escrever a sua opinião. E quem disse também a essa juíza, ou a esses juízes, que o jornalista expressa uma opinião, não é? O jornalismo não necessariamente, né? Foi muito bom no começo da nossa conversa, você se reportava ao início do jornalismo, onde ele era panfletário, ele era claramente opinativo. Cada né? grupo Cada grupo tinha o seu jornal e defendia com opinião. Passou-se, né? Então agora pior, porque agora era aí que eu ia chegar. Diga. Era aí que eu ia chegar. Então, daquela época para cá, o que foi que mudou? Esses jornais, eles se profissionalizaram, eles entraram num novo mercado, eles entenderam a notícia não mais como uma opinião, mas também como uma mercadoria, passaram a profissionalizar as suas redações e passaram a investir em notícia. Com isso, a opinião ela foi saindo do campo do jornalismo e passou a ocupar as páginas de opinião, de artigo, dos editoriais dos jornais onde eles colocavam sua opinião, e o noticiário ficou objetivo. Primeiro. Do jornalismo. Né? Então, isso é considerado como uma evolução. Embora tenha sido no contexto mercadológico, capitalista, de alguma forma a sociedade se beneficiou com isso, porque ela deixou de ter acesso à opinião de grupos políticos e passou a ter acesso a um serviço público, um jornalismo com responsabilidade social,
que tem o jornalista como mediador das versões que disputam na sociedade. Então, o jornalista não é o cara que vai te dizer, eu acho isso, porque a opinião do jornalista não interessa. O que interessa é a opinião que vai ser formada do leitor, do telespectador, do ouvinte. O jornalista vai fazer a mediação, vai fazer o mosaico das versões, das opiniões que reúnem aquele fato e vai colocar equilibradamente, partilhar isso a com o partir leitor. do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. O que é que está acontecendo hoje? Nós estamos voltando ao jornalismo opinativo. Por exemplo, uma revista como o Veja, aquilo não é jornalismo, né? Aquilo é um panfleto ordinário da direita. Fazendo de conta que não é. Fazendo de conta que não Fazendo é. de conta que está dizendo a verdade. Opinião e opinião mentirosa, o que é mais vendo um mais lado só, grave ainda, um lado só, manipulando opiniões. E rasgando o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros. Olha, no próximo segmento, a gente vai continuar conversando com ela, que é jornalista, sindicalista, a Débora Lima. No próximo segmento do programa Diálogo, ela vai colocar mais jornalismo e outros temas também em pauta. Um deles, por exemplo, a ditadura, o jornalismo e a ditadura, porque ela me trouxe um livro chamado As Duas Guerras, de Vlado Herzog, do nosso Vladimir Herzog, e me trouxe também o relatório final da Comissão da Verdade, Memória e Justiça dos Jornalistas do Ceará. Um livro sobre o jornalista Vladimir Herzog, que é um símbolo, né, de martírio da ditadura, um mártir da ditadura, foi assassinado, preso e arbitrariamente assassinado nos porões da ditadura nos anos 70. E também um relatório sobre a imprensa e os jornalistas na ditadura militar dos anos 60 e 70. São objetos trazidos por ela, que é ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas, que é jornalista, repórter de polícia, melhor, de política, e tem pós-graduação em assessoria de imprensa, e é uma das diretoras da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, onde ela lá exerce a diretoria de mobilização e negociação salarial. E ela é tesoureira lá do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Ceará, militante, devota a sua vida a esse trabalho de jornal, de justiça social em relação aos jornalistas, o direito que o povo tem de ter informação, a informação isenta, correta e democrática. Porque a gente sempre pensa que um sindicalista trabalha de maneira só corporativista, no sentido de preservar os direitos daquele que ele representa. Não, quando ela está defendendo os jornalistas, ela está defendendo o leitor, está defendendo a comunicação, né, o acesso à informação. Eu me refiro à nossa dialogadora de hoje, que é a Débora Lima. Débora, que bom fazer aqui essa relação. Ó, eu estou aqui com o nosso envelope escrito Diálogo, e estou com dois livros que tratam da falta de diálogo à ditadura. Querido, eu trouxe esse livro porque, para mim, não só todo jornalista tem que ler esse livro, eu acho que todo brasileiro tem que ler esse livro. Esse livro foi escrito pelo Audálio Dantas. Vou ter que ler. Audálio Dantas, claro, que era presidente do sindicato. Exatamente. Era presidente do Sindicato dos Jornalistas São Paulo. Estado de São Paulo. O alagoano, Audálio Dantas. Isso em 75, Ricardo, o Vladimir, o Vlado, como todo mundo, as pessoas que eram mais próximas chamavam, ele não foi o primeiro a ser assassinado nos porões da ditadura militar. Né? Outras pessoas, inclusive outros jornalistas, foram mortos e não havia uma reação social contra isso. Né? Havia um grande medo e um grande silêncio. E por que todo brasileiro tem que ler esse livro? Porque Audálio Dantas, como presidente do Sindicato de São Paulo à época, é a pessoa-chave para o fim da ditadura militar. Porque o fim da ditadura começou com a morte de Vlado. E Audálio, o começo do fim. Foi o começo do fim. E o Audálio, como amigo do Vlado e como dirigente sindical, foi ele que fez a grande mobilização, tá certo?
para que esse crime não ficasse impune. A partir, inclusive, do enterro. Você se lembra? O Exatamente. enterro do Herzog, que a imprensa, que a ditadura não queria Exatamente. noticiar, não queria impedir, inclusive, as aglomerações em torno do cadáver. Exatamente. E houve um detalhe no enterro que foi um detalhe importantíssimo, porque os judeus que se matam, os judeus suicidas, eles não podem ser enterrados junto com os demais. Né? Então, eles são separados. E a versão que a ditadura espalhou, não é, e colocou como oficial, era de que ele teria se suicidado na prisão, na cela. Exatamente. Então, esse grupo de pessoas, né, que foi formado em torno da força, da reação de Audálio, não permitiram que esse enterro ocorresse no lado dos suicidas, então isso já ficou muito claro. Um ato político. Foi um ato político, né? Então, ele não se suicidou, ele foi assassinado. E isso foi dito sem uma palavra. Sim. Né? Inclusive, com a própria comunidade israelita tentou recuar, porque eles tinham muito medo. E justiça seja feita, o rabino Henri Sobel comprou essa briga, né? E foi ele que articulou para que esse corpo não fosse sepultado junto com os suicidas. Foi o primeiro reconhecimento, então, de que ele não é um suicida, ele não se matou, ele foi assassinado. Exatamente. E qual foi o próximo, o outro passo? Teve o ato ecumênico, né, na Catedral de São Paulo, na Praça da Sé. E esse livro, ele é como se fosse um roteiro de um filme. Lá no começo do livro aparece um jovem estudante de Direito que vai para o ato ecumênico, onde está reunida a grande massa de São Paulo para protestar, mais uma vez, silenciosamente, pelo assassinato do Herzog, e ele vai para observar e fica escondido numa pastelaria. E ele pensa assim, não, se os militares perguntarem o que eu estou fazendo aqui, eu digo que eu estou comendo um pastel. Então, esse personagem, ele sai do livro. E ele volta ao final do livro, o mesmo personagem, já um juiz de 30 e poucos anos. E o papel do Audálio, além de articular essa reação social à morte do Herzog, foi que eles entraram na justiça para responsabilizar o Estado pela morte do Herzog. Né? E os militares, né, fizeram gestões e aposentaram o juiz que tinha ficado responsável pelo aquele julgamento, né? E acreditavam que isso resolveria, ou seja, o Estado ficaria impune, tá certo? E a justiça não diria que foi o próprio Estado que assassinou o jornalista. Só que o rapaz que estava na pastelaria, lá na Praça da Sé, ele reaparece no final do livro como juiz substituto do juiz que a ditadura militar mandou aposentar. E ele dá uma sentença, e eu acho coisa linda, hein? Que está aqui, eu acho que está aqui nesse trecho. Que né? lindo. Que tem esse trecho, e ele diz, né? Pelo mesmo motivo que a União Federal não logrou comprovar o suicídio, também, obviamente, não provou a sua não participação em tal evento, se ele tiver ocorrido. Assim, quer pela teoria da falta anônima de servidor público, quer pela teoria do risco administrativo, e considerando-se que a União Federal não provou nos autos a culpa ou dolo exclusivos da vítima, permanece íntegra sua responsabilidade civil pela morte de Vladimir Herzog. Então, 3 anos depois do assassinato, tempo recorde, né? 3 anos depois do assassinato, um jovem juiz de 30 e poucos anos, estudante de direito, que estava comendo um pastel no ato ecumênico, ele muda a história do Brasil. Né? Então, esse jovem dá essa sentença, o Estado é responsabilizado e assim começa o fim da ditadura militar. Estamos falando, então, do juiz Márcio José de Moraes, é isso? Então foram duas pessoas chaves. O Audálio, né, sim, pelo fato de ter mobilizado, né, porque aí ele tanto é autor desse livro, como ele é personagem, né? Como sim, ele é sujeito dessa história. É quase um testemunho também. Que é quase um testemunho, né? Então, duas pessoas que foram fundamentais, o Audálio Dantas, e aí, mais uma vez, reforça a importância do papel dos sindicatos.
né? Hoje essa moçada que está saindo da universidade, né, já muito contaminada pelo neoliberalismo, pela individualidade, né, por projetos individuais que não tem muito trato com o coletivo, com as bandeiras coletivas. Eles pensam assim, mas para que existe sindicato mesmo? É só para brigar por salário e tal. Então o sindicato é uma entidade política, né? Se não fosse o Sindicato de São Paulo, né, capitaneado por esse brilhante jornalista Audálio Dantas e por esse juiz corajoso, porque é um juiz de 30 e poucos anos que está iniciando carreira, para dar uma sentença dessa, ele pode ficar receoso em relação ao seu futuro, né, profissional, mas nenhum dos dois fugiu da responsabilidade de denunciar o Estado, e foi assim que tudo começou a acabar. Olha o que é que ela me trouxe, a jornalista Débora Lima. Essa moça que é sindicalista me trouxe agora coisas que não tem nada a ver com sindicalismo, nem com jornalismo. É uma espécie de pantufa? É não, meia pantufa usada. não. É meia. Que isso? É uma meia de pilates. No fundo, ela no solado do pé, ela é antiderrapante. É antiderrapante, né? Então, por a isso gente, que para tem fazer aqui. pilates, a gente tem que usar. Ela me trouxe batom também. Sim, Batom e meias antiderrapantes do Pilates. Por favor, verdade. explique-se, Débora Lima. Porque existem problemas que acontecem na vida da gente, Ricardo, que a gente às vezes quer se desesperar e, na verdade, aquele problema lá no futuro vai te dar uma coisa muito boa. Eu tive um problema sério e por isso eu trouxe também esse cartão do SUS para entrar nessa história. Trouxe um cartão do SUS. Em 2009, né, me foi diagnosticado 2 hérnias de disco, né, eu fiquei acamada, passei mais de uma semana sem me mover, eu só movia os olhos, eu só enxergava o teto do meu quarto, né, e sempre paguei plano de saúde, né, e achava que quando precisasse iria ter o plano de saúde à minha disposição. Quando eu fui fazer o exame, que me foi solicitado, o plano de saúde disse, não, mas o seu plano não cobre esse exame. Eu disse, como não cobra? Há mais de 20 anos que eu pago esse plano de saúde e tal. Não, infelizmente não vai ser possível. Aí entra o cartão do SUS, né? E por isso que eu queria fazer esse debate, né? Nós passamos por um momento de questionamento da qualidade da saúde, né? Da forma como o sistema de saúde trabalha. E eu te digo que quem me livrou, quem me salvou, foi o SUS, o HGF. Eu cheguei lá, uma cidadã comum, como outra qualquer, sem plano de saúde, precisando de ajuda, e consegui fazer um exame caríssimo, pago pelo Estado, pago pelo povo brasileiro, que me foi dado pelo SUS, quando o plano de saúde, que há mais de 20 anos eu pagava, não me deu esse retorno, né? E li recentemente, acho que ontem, um artigo no jornal, de uma professora que levou o pai também sem plano de saúde para ser atendido no SUS e também foi muito bem atendido, né? Então, o que eu estou querendo dizer, Ricardo? Nós não estamos aqui querendo escamotear a gravidade da saúde no estado do Ceará, no Brasil como um todo. O que nós estamos dizendo é que esse sistema único de saúde, ele tem que ser valorizado. Porque, ao contrário da maioria dos países, a saúde no Brasil ela é universalizada. Tá certo? Pode demorar, pode ser no corredor, pode ser no chão, mas aquele paciente ele é atendido. E isso foi resultado de uma conferência de comunicação, né? O SUS não apareceu do nada. Você se lembra que a gente tinha aquelas cadernetinhas do INAMPS, né? Que tinha que... Eu ainda me lembro. E isso foi resultado de uma conferência de saúde, onde foram reunidos usuários do sistema de saúde, profissionais, hospitais, e eles escolheram o modelo de sistema de saúde que o povo brasileiro queria. E o modelo foi esse, foi sistema de saúde universal, para todos, né? E hoje a crise no SUS é muito resultado desse modelo não excludente, o modelo que dá saúde para todos. Falta dinheiro? Falta, mas o sistema de saúde pública no Brasil é referência em transplante. Você vê o IJF é referência em tratamento de queimados, né? Vários hospitais são referência e atendem todos. Pode demorar, né? Pode ter fila, mas precisa aprimorar. Precisa aprimorar muito, mas o fundamental disso tudo é que ele foi resultado de uma conferência de saúde, onde os usuários puderam escolher a forma
né, que eles, o sistema de saúde que eles queriam. E está aí a prova de que as pessoas são atendidas. E aí, por onde chegar até a meia do Pilates? Onde né? é que tá, qual é a ligação entre o cartão do SUS e a meia do Pilates? Pronto. Débora Lima, graças ao SUS, né, que detectou o seu problema, detectou meu problema e cuidou dele. Né? Você, então, foi recomendada a fazer? Pilates. Né? Então, inicialmente começou para resolver o problema das hérnias de disco, mas depois fez parte da minha vida. Né? Alongamentos, tudo. Então, é uma coisa que a gente tem que... Para ser feliz, precisa se cuidar, precisa ter uma atividade física. Pode não ser pilates, pode ser uma caminhada, pode ser uma bicicleta, pode ser qualquer coisa, mas temos que fazer atividade física, temos que ter saúde. Então, uma coisa que apareceu para mim como doença, na verdade, hoje, né, virou saúde. E gostaria de dizer que eu sou a mais jovem da sala, porque a minha sala tem senhoras de sei lá quantos anos de idade que se exercitam e que vivem, que conversam. Então, o segredo da longevidade, né, ele existe, que é a pessoa se cuidar, né? Bonito também outra coisa, é você transformar um problema numa solução. Não é? Você se viu diante do problema e transformou isso num grande trampolim para a mudança de vida. Exatamente. Para trazer mais... Você transformou uma doença como sinônimo de mudança para a saúde, né? Mudança para a saúde. Mas olha, eu estou vendo aqui um objeto, eu olho, eu bato o olho e consigo detectar alguma coisa a partir dali, imaginar o que é que ela quer pautar pelo fato de trazer o objeto. Mas tem um objeto aqui que eu não sei o que ela quer com isso. Porque, veja, bom, que deve ser um CD, é óbvio que é. Mas que CD é esse, para quê? O que é isso aqui? Isso aí é o início de uma campanha de 2018. Né? É um jingle, uma coisa assim? Jingle. São vários jingles, né, que a gente já está se preparando para fazer essa campanha, né, que não vai ser fácil. Então, deixa eu Adivinhe de quem nós estamos falando. Mas o tempo e tanta gente a trabalhar, de repente essa clareza pra mudar. Tem alguma foto que possa ilustrar? Tem não? Tem fotos de violência. Conferência de comunicação. Olha que bonito! Então você trouxe o jingle da campanha de 1982, eu acho? A primeira vez que ele foi candidato, o Lula? Foi a primeira vez, eu não lembro. Em? 89? Em 89. Mas ele não ganhou, Mas né? ele não ganhou. Ele não ganhou, em 89 e aí também não. Não Eu ganhou. acho que é a primeira vez. Meu primeiro voto para fazer Brilha a Nossa Estrela é quando houve a inclusão do votante aos 16 anos, Isso, né? exatamente. Do voto 16 anos. Então, é Lula, você já está na campanha? Já estou para na presidente campanha, para 2018? Já estamos em campanha para 2018. Eu acho que o PT teve muitos problemas, né? Justiça, a realidade seja colocada. Mas também houve muitos acertos, Ricardo. E eu ainda não vislumbro dentro do cenário brasileiro um grupo político que esteja mais preparado, tá certo, para fazer com que os interesses dos menores, dos mais pobres, dos mais necessitados, eles realmente reflitam na política pública. Né? O que houve foi uma revolução no Brasil. Você tá vendo? Acabei de ver, acho que saiu uma pesquisa dizendo que a renda dos negros aumentou 86% nos últimos 11 anos. Né? Então, foi um homem que veio do povo, né? E que fez um grande serviço. Se o Lula não fizesse mais nada, não fosse candidato em 2018, nem nada, ele já tinha feito um grande serviço para o mundo, não só para o Brasil. Ele foi o primeiro e único chefe de Estado a pautar a questão da fome. Porque nós somos de uma geração que nós sempre ouvimos que a fome sempre existirá, que a pobreza sempre existirá, que miseráveis
sempre existirão, que a pobreza sempre existiu. E nesses últimos 10 anos, né, a gente conseguiu ver que não é bem assim. Eu conheço os militantes da pastoral da criança, que tinha aquela história do peso, né, de pesar as crianças, de dar leite, multimistura, e muitas delas chegam para mim e dizem: aquele público não existe mais. Nós estamos trabalhando com outro público, porque hoje as crianças não vivem mais numa situação de indigência. São pobres, mas aquela situação de miséria que se verificava há mais de 10 anos atrás no Brasil, ela inexiste, ela não existe mais em função das políticas sociais que atenderam essa população. Agora, qual foi o erro, se é que a gente pode chamar de erro isso? Essas pessoas foram inseridas na sociedade com um pensamento de consumidor e não com um pensamento de cidadão. Porque o consumidor, ele quer se inserir no mercado, ele quer comprar, né? Ele quer ter acesso a bens de consumo. E a mentalidade do cidadão é diferente. E foi essa mentalidade que não foi estimulada nessa população que ascendeu socialmente. Que como cidadão, você briga, não é para entrar no mercado de consumo, você briga por direito, você briga por cidadania, né? Então você faz uma briga política, uma disputa política. Eu acho que nesse aspecto poderia ter sido trabalhado mais, porque o que acontece? Aquelas pessoas que tiveram acesso ao mercado de consumo, tá certo? Que saíram da pobreza e ascenderam socialmente, hoje elas estão se identificando, Ricardo Guilherme, com as ideias de direita, com as ideias conservadoras. Então, onde foi que houve o erro, né? Se distribuiu, né, o acesso ao consumo. Hoje as pessoas têm moto, hoje as pessoas têm celular, hoje as pessoas têm uma casa própria, mas as pessoas continuam despolitizadas, né? As pessoas continuam acreditando no discurso da mídia de que só tem corrupção no PT. E não foi o PT que inventou a corrupção, né? Há 500 anos existe corrupção no Brasil. E é esse governo que está investigando. Fazendo vir à tona isso. Todas essas denúncias, né? O procurador cortando na própria carne, isso, né? Pessoas, isso. figuras emblemáticas do PT foram presas, estão presas. Estão condenadas, estão continuam processadas. Sendo presas, continuam sendo grandes presas. Empresários, etc. Tanto é que antes o procurador da República, o anterior, né, o apelido dele nos meios políticos era engavetador geral da República. Então, era o cara que pegava os processos das denúncias e engavetava. Hoje não, elas são investigadas, as pessoas são punidas, tá certo? E fica a mensagem para o povo brasileiro de que o país está diminuindo a sua impunidade, porque você vê grandes empresários presos, donos de empreiteiras. Então é preciso ter orgulho disso e não vergonha disso. Porque a corrupção sempre existiu. A diferença é que ela não era punida e agora ela está sendo punida. E investigada. Olha, ela nos trouxe como objeto para pautar o nosso diálogo coisas que acho que já estão na pauta, não é? Aqui, pelos outros objetos correlatos. Manifestações de jornalistas, uma cartilha aqui contra o Manual de Segurança para Jornalistas em coberturas de risco, né, contra a violência de jornalistas em atentados à democracia. Enfim, é a vida dessa jornalista que deu a sua vida, que está dando a sua vida à defesa do jornalismo, do engajamento dos jornalistas na luta pela profissão de jornalista. Mas chegou o momento, sabe de quê? Do objeto surpresa. É porque nós já estamos quase chegando ao fim. Nós vamos ter que trocar. Ela trouxe o objeto, entregou a produção do programa. Eu tenho um objeto, combinei com a produção do programa e disse: não entreguem a ela, não digam a ela o que é. E eu vou passar agora o objeto que eu trouxe para pautar um outro tema. Aliás, o mesmo tema de sempre, mas enfim, de uma outra forma. E me deu o meu. Abrir, você me trouxe? Não, eu vou abrir primeiro o seu. Peraí, vamos fazer surpresa. Vamos. Débora Lima, jornalista com pós-graduação em Assessoria de Comunicação. Assessoria de Comunicação. Bom tema, essa separação entre jornalista e assessor de comunicação, hein? Hoje, mais da metade
do mercado hoje, de jornalistas, ele está dentro da assessoria de comunicação, né? Porque a assessoria de comunicação, a gente pressupõe que ela está a serviço de uma determinada fonte, não? Isso, mas na verdade... E o jornalismo a serviço de múltiplas fontes. Qual é a diferença, né? De eu ser empregada de um veículo de comunicação, um rádio, uma televisão, um jornal, do que eu ser uma assessora de imprensa, né? Na verdade, se confunde os conceitos de assessor de imprensa com relações públicas. O assessor de imprensa, ele não faz relação pública, né? Ele não está ali para trabalhar apenas a imagem do seu assessorado. Na verdade, ele está desenvolvendo um papel de jornalista. Qual é o papel de jornalista? É encontrar na notícia o interesse público, tá certo? Uma notícia que tenha a ver com a sociedade. Por exemplo, não adianta o meu assessorado dizer eu quero espaço no jornal, tudo bem. O que você está fazendo para merecer o espaço no jornal? Tem alguma história boa para contar? Está ajudando alguém? Tem uma experiência pioneira, um projeto que tenha um impacto social? Ah, é assim? É, meu amigo, porque é jornalista do mesmo jeito. Só que ao invés da gente procurar o interesse público na notícia do veículo de comunicação, a gente procura o interesse público da ação do assessorado para a sociedade. Não se faz assessoria de imprensa, tá certo? Sem um interesse, sem uma notícia de interesse público. Débora Lima me trouxe como surpresa uma bola. Uma bola de frescobol. Uma bola de frescobol, é isso mesmo? É isso mesmo, produção? Me explique. Hein? É um dos meus maiores prazeres, depois de ficar com a minha neta, que eu também trouxe aqui uma foto. Cadê? Uma foto para tem neta? mostrar. Você tem neta? Eu trouxe já essa foto. Já não se fazem voz como antigamente, olha aí. A vovozinha que a gente via de cocote. Essa foto é a primeira foto e agora tem essa mulher da linda, família. Né? Jovem. Após o nascimento Embora dela. a vovozinha velha também seja linda, mas não é tão jovem e linda. Olha aí, que linda, olha aí. Nessa foto, ela tinha duas um paixões, mês, né? Depois, a neta e o frescobol. E o frescobol? Eu adoro o frescobol. É mesmo, Débora? Adoro o frescobol. E o interessante do frescobol... Você joga onde? Na praia? Na praia, né? Na praia. Frescobol é na praia, né? E o interessante do frescobol, que ao contrário dos outros jogos, esporte, competição, chame como quiser, ele é um esporte que não há disputa quem erra e quem acerta, tá certo? Ele é um esporte que, para eu interagir com você, você tem que acertar e eu tenho que acertar. Então, eu trabalho para que você acerte a sua jogada e você trabalha para que eu acerte a minha jogada e assim a gente possa jogar sem competir um com o outro. Que bonito. Porque, na verdade, é uma construção. Então, eu acho isso muito interessante, porque, ao contrário dos outros jogos, esportes, chame como quiser, existe a competição, né? Quem eu torço para que você erre. Exatamente. O seu sucesso é a minha derrota, a minha derrota é o seu sucesso. Apaixonado por frescobol e me falava tanto, Milô Fernandes. Adoro né? frescobol. Milô Fernandes. Adoro mesmo. Era o frescobol. Praia, de uma forma geral, eu gosto. O meu marido é surfista, né? Então, as minhas crianças cresceram em beira de praia. Então, como ele ia surfar, eu ficava na areia, porque eu tinha que ficar com as meninas. Ensaiei surfar também, mas quando não tinha com quem deixar as crianças, tinha que ficar com elas. Então, veio o frescobol como ocupação. E aí olha, você está me conquistando, eu vou pro frescobol também. Acho que eu vou experimentar. E é muito bom. Conquistou pro frescobol. E aí é bom pro corpo, trabalha perna, trabalha braço, e é bom para bronzear, porque bronzea inteiro, né? Você não fica lá estatelado. Igual como é churrasco, né? Vai de um lado, vai do outro. Não, é todo, tá bom. Que lindo. Frescobol ela me trouxe como surpresa. E eu trouxe como surpresa algo que tem a ver com ela, com o tema jornalismo, mas numa outra dimensão. Achei que a surpresa dela foi melhor do que a minha. Vamos ver. Acho que foi. Ai, tem tudo a ver. Ai, o que eu trouxe? Tá aí. Eu lhe trouxe tudo a ver, uma cadernetinha tudo a ver. Típica de jornalismo, mas lhe trouxe uma cadernetinha virtual. Exatamente. Entendeu? E as trouxe novas a cadernetinha, as novas tecnologias. Ao invés do jornal impresso, cadê ele? Tá aqui. A gente hoje, vou já ver o jornal, vou já ler o jornal. Pronto. E aí abre um smartphone, um tablet tem acesso a e tem acesso a informações do mundo inteiro. Exato. Eu queria que você falasse então dessas duas tecnologias aqui. Isso aqui, para mim, foi fantástico. Eu ando num debate do fim do papel, né? Do fim do impresso, do fim do livro, do fim da revista, do fim do jornal. Existe uma discussão de que as novas tecnologias vão acabar com os veículos impressos. Eu não acredito nisso.
Porque por mais que a tecnologia avance, a história da humanidade, tá, ela precisa ser arquivada, né? E por mais tecnologia que existam, as tecnologias vão ficando obsoletas. Por exemplo, o que aconteceu com os seus VHS? Né? Qual é o equipamento que lê o seu VHS Hoje não tem mais. O que aconteceu com os seus disquetes? Né? O que aconteceu com os seus LPs? Né? Então, são informações que vão sendo perdidas. Ou, antigamente, você te fazia uma foto e você reproduzia a foto, você revelava a foto e você guardava a foto para o fim da vida. Hoje, as fotos são digitais, né? São efêmeras. Está hoje no computador, mas amanhã o computador dá pau, você perde tudo, perde aquele registro. E o papel não, Ricardo Guilherme. O papel, eu não sei se eu sou otimista nesse Ele se sentido. deteriora também, é preciso mas, cuidar dele também. Claro, claro. Microfilmá-lo, enfim. Mas o papel, eu acho que ele é a história, né? Tanto é que a gente, quando vai divulgar alguma coisa, que a gente vai ter que fazer uma opção de divulgar num veículo de comunicação ou outro, a gente dá preferência para o papel. Porque o papel é o registro histórico. Então você usa ainda esse papel aqui? Demais. Porque aqui você sabe que Demais. tem uma anotação Sim, eu sei. virtual, não é? Mas já perdi tanto material. Né? Nós tivemos um problema grave agora com o nosso site, né? Que deu a versão, que eu achei até uma versão complicada de se acreditar, mas depois eu conversei com outras crianças e disseram que era uma versão verossímil, de que o nosso site estava hospedado num provedor da Alemanha e esse provedor foi atacado por vírus do Estado Islâmico, tá certo? Que afetou até o backup. O que aconteceu? Nós perdemos todos os registros de mais de 10 anos de vida sindical, né? E o pior, não tem como resgatar. Qual foi a nossa solução? Resgata os arquivos de jornais, de informes impressos, Voltou e panfletos, voltou tudo. Então, hoje a memória do sindicato está preservada pelo papel. Débora Lima, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. A gente começou o programa com o jornal impresso e termina o programa com o jornal virtual, o jornal da internet, a partir dessa nova tecnologia que está aí incorporando os elementos do jornal impresso e criando um novo paradigma também de jornalismo, o jornalismo virtual, web, né? Web jornal, jornalismo web ligado à internet, claro. E é assim que a gente termina, no passado, no presente e no futuro, no jornalismo, do tema do jornalismo, nessas 3 dimensões, nesse tempo trio, por causa da pauta de hoje, que foi a presença da nossa dialogadora Débora Lima. Na próxima semana a gente volta com mais um